Graça e misericórdia sejam multiplicadas sobre os colegas aqui presentes. É um privilégio voltar à Volta Redonda, voltar ao Sul Fluminense e estar com os irmãos na manhã de hoje. Paulo e Deise e esta igreja são amigos, queridos, e eu considero um privilégio ter Paulo entre os colegas de ministério, com os quais tenho partilhado a vida, a trajetória nesses últimos anos. Eu quero, de início, recomendar este livro, que sirva como uma espécie de primeira parte da palavra de hoje. O Pastor Imperfeito, de Zach Zwein. Eu tive a oportunidade de traduzir, revisar e também de apresentar esse livro aqui. Recomendo aos colegas, aos pastores, e trabalha questões das tentações comuns de pastores que queremos, às vezes, ser como Deus, estar em todo lugar para todo mundo, fazer tudo, saber tudo. São tentações muito frequentes no ministério pastoral. Ele trabalha isso em perspectiva, ele mostra a experiência dele, a trajetória dele, e pode ser um livro muito libertador para os pastores aqui, e que seria, por assim dizer, como que uma primeira parte, uma parte introdutória da palavra que darei na manhã de hoje. Não terei como abordar muito o conteúdo desse aqui, naturalmente, mas poderia ser útil. Está lá na livraria, quem puder comprar lá, pode, não sei o preço, mas pode fazer uso. A nossa palavra de hoje tem o seguinte título: E quando pifar a máquina pastoral. O ministério pastoral é um ministério, é um serviço a Deus e é também um trabalho. Nós trabalhamos, e trabalhamos não pouco. No mundo secular existem hoje duas grandes mentiras que são contadas. A primeira é que a vida encontra o seu sentido último no sucesso no trabalho. A segunda mentira é que o trabalho é apenas o mal necessário para o caminho do lazer. Nós, cristãos, não encaramos o trabalho assim. Nós encaramos o trabalho como dom da graça de Deus para todos nós, para o ser humano. O trabalho é um dos mandatos da criação. Nós temos 3 grandes mandatos quando Deus criou o ser humano. O mandato espiritual: o homem foi feito para glorificar Deus. O mandato social: o ser humano para formar família, sociedade e encher a terra. E o mandato cultural: o trabalho, dominar a terra, cultivar e guardar. Ou seja, o mandato cultural é o mandato ao ser humano, homem e mulher, para trabalhar como vice-regentes ou mordomos de Deus, para expandir o reino e a glória do Criador por toda a criação, sujeitando, cultivando e guardando a terra. Nós somos, então, criados por Deus com este mandato para trabalharmos. O alvo é a expansão do reino de Deus, o progresso da sociedade, o pleno potencial da criação. E no trabalho nós usamos o trabalho manual, o trabalho intelecto criativo, e neste mandato do trabalho o Senhor já propôs algo importante, que foi o princípio sabático. A palavra Shabá em hebraico tem a ver com o descanso, não é? De onde vem a nossa palavra sábado, não é? Descanso. A Bíblia está repleta do sentido do princípio sabático, já nas primeiras páginas da nossa Bíblia, não é? Você já observa isso, Deus ensinando para a gente. No primeiro dia criou Deus isto, e veio a tarde, a manhã e o dia segundo. No segundo dia criou Deus isto, e veio a tarde, a manhã e o dia terceiro. E no terceiro dia criou Deus isto, e assim sucessivamente. Isso já está na primeira página da nossa Bíblia. Isso deve nos ensinar alguma coisa. Deus deve ter alguma coisa em vista. Chegou o sexto dia, e cessou Deus ao 7º dia de toda a sua criação. Cessou. Parou de
de criar. Descansou. É a palavra literal, o verbo literal que está lá no hebraico, não é? Descansou, cessou de criar. E Deus estipula princípios disto. 7 anos, o ano sabático. 49 anos após o cinquentenário, o ano do jubileu. A terra descansa, o princípio está lá. Deus fez a noite, não é? Temos aí o dia, a noite. E, aliás, na língua hebraica, dia não é um dia de 24 horas. Dia é enquanto a luz brilha, não é? Depois você tem a noite, não é? Você tem a noite. A Bíblia é assim. E aí, então, homem e mulher foram criados e comissionados por Deus para o trabalho, e ambos para muito trabalho. E depois da queda, homem e mulher sofrem as consequências do pecado ao realizarem o seu trabalho. Então, em nossa teologia, o trabalho situa-se na criação, sendo, portanto, um dever de todo ser humano. O trabalho está no mandato cultural, devendo, portanto, ser realizado em obediência a Deus. Mas, todos nós sabemos, veio a queda, e aí a maldição de Deus, a terra reteve as suas riquezas, os seres humanos foram forçados a trabalhar de forma dura e penosa para obtê-las. E aí, por causa da queda, o trabalho é difícil, porque nós e o mundo ao nosso redor temos sido afetados pelo nosso afastamento de Deus. Então, por isso, não deveríamos nos surpreender com o fato de o trabalho às vezes ser difícil e doloroso. O trabalho tem a tendência de nos desgastar e esgotar. E o trabalho nesse mundo caído que nós vivemos pode ser uma fonte de grande frustração em nossa vida. Por outro lado, nós não deveríamos, então, nos surpreender com o fato de que, quando realmente apreciamos o nosso trabalho, há um perigo presente de que o trabalho nos absorva, nos consuma completamente, a ponto de nosso coração ser definido pelos interesses do trabalho e sermos reduzidos como meros trabalhadores, como meros peças de engrenagem de uma máquina. Vamos pensar um pouco nesta manhã a relação trabalho e doença. Durante muito tempo prevaleceu na medicina uma compreensão organicista de doença. Ou seja, a doença era apenas uma afecção. A saber, se você tinha um problema num órgão, não é, uma ferida, uma lesão num órgão ou um grande desequilíbrio químico, então você adoecia em função desta falha na sua máquina, desta falha na sua estrutura, ok? Essa falha orgânica, isso era doença. E assim, durante séculos, desde Hipócrates, passando por Galeno, e depois os epidemiologistas, não é? Todos eles, até o início do século XX, a compreensão de doença era esta: as pessoas adoeciam porque tinham um tipo de afecção, um problema no órgão que as levava então a adoecer, ok? Isso é verdade. Mas veio a Primeira Guerra. Na Primeira Guerra, homens e mulheres foram sãos para a guerra. Os europeus, não é? Franceses, alemães, ingleses, muitos portugueses foram sãos para a guerra. Pessoas sãs, não tinham nenhum problema. E algumas pessoas voltaram doentes e irremediavelmente doentes. Alguns nunca mais se curaram depois da guerra, porque foram lá colocados na trincheira, no combate, vendo gente matando com faca, com fuzil partido ao meio, granadas, pessoas explodindo e rompendo em pedaços, ser humano sujeito àquelas condições ali, não é? Aquelas condições nas trincheiras. Alguns voltaram doentes, discursos fragmentados, ideias paranoicas, sentidos persecutórios, manias, tiques nervosos repetitivos, movimentos estereotipados, linguagens, contorções. Alguns voltaram doentes e nunca mais se curaram.
Este foi um grande legado triste das guerras do século XX. E aí o conceito de medicina, o conceito de doença precisou passar por uma reformulação. Ou seja, o ser humano, quando sujeito a algumas situações muito intensas, muito difíceis, o ser humano, quando experimenta situações, inclusive na sua infância, quando bebês, na sua trajetória, ou mesmo em sua vivência, ele pode adoecer. Esse conceito está aí hoje presente. Quando nós estamos sujeitos a determinadas situações, adoecemos. Então surgiu o conceito, não muito adequado ainda, de psicossomática, a saber de que condições psíquicas, emocionais, espirituais, elas podem adoecer uma pessoa, e algumas vezes adoecer definitivamente não mais com cura, pelo menos não mais cura do ponto de vista de recursos humanos. O cinema explorou isso meio que tardiamente. O primeiro filme para tratar, por exemplo, do TEP, que é o transtorno de estresse pós-traumático, foi do Sylvester Stallone e o Rambo. Não sei quem lembra, primeira edição do Rambo, ele era alguém que teve um problema, porque ele era um veterano de guerra, ele teve ali uma experiência e ele era uma pessoa com um problema grave, ele tinha suas enfermidades. E depois vários outros filmes têm sido retratando esse tema, mostrando que pessoas, seres humanos, saudáveis, fortes, submetidos a certas condições, podem adoecer. Eu trago isso porque no meu contato com pastores, tanto fazendo palestras como atendo pastores há alguns anos, atendo pastores hoje, geralmente pastores ainda têm uma compreensão organicista de doença. Eles estão lá atrás ainda com aquela ideia de que a doença é só a condição, o fundamento é sempre a base orgânica. Às vezes a base orgânica é só o efeito de algo que já está antecedendo. Ficou claro isso? Ou seja, as condições que uma pessoa atravessa podem adoecer, e isso hoje é mais ou menos um consenso no que diz respeito à saúde no mundo inteiro. E aí você tem uma relação trabalho e doença. E às vezes o adoecimento não tem como causa direta o trabalho, porém este adoecimento compromete a nossa capacidade laborativa. Então você pode estar trabalhando, viver uma experiência na família, viver uma experiência de doença, uma experiência em uma outra situação, e essa doença adquirida fora do trabalho compromete a sua capacidade laborativa. Isto não se enquadra no burnout, ou seja, você tem um fator exógeno, um fator fora, que compromete a sua capacidade laborativa. Então, nessa primeira situação, num diagnóstico, nós não podemos qualificar este adoecimento como burnout, mas eu queria fazer aqui uma observação. Nem sempre é tão simples essa dissociação ser feita, porque pessoas com determinadas pré-condições podem ser mais facilmente adoecíveis em determinados tipos de trabalho. Então você tem pessoas com determinadas condições emocionais, com jeito de ser, com estruturas emocionais, que submetidas a uma determinada condição de trabalho são mais susceptíveis a adoecer, são mais adoecíveis. Elas adoecem quando inseridas em alguns padrões laborativos. Mas ainda assim, quando a causa é fora da condição inerente ao trabalho, não é qualificada como burnout. Agora, quando o adoecimento é por conta direta do trabalho, o trabalho tem relação direta com o adoecimento, isto é, há uma relação direta de causalidade entre o trabalho e o adoecimento, aí sim nós podemos então dizer, nesse caso, a gente vai chegar lá, identificar isso aí como pode ser um burnout, eu já volto a isso aí. Vamos pensar um pouquinho entre a relação prazer e desprazer, ou realização ou não realização no trabalho e a doença. Aqui então nós vamos estar num binômio amor e trabalho. Ou seja, o quanto nós amamos aquilo que fazemos. Aqui nós temos 3 tipos de situação. Primeiro, nós temos aquelas pessoas que têm o desprazer, um tédio, um desprezo e até a aversão a um determinado trabalho. Isso pode chegar ao ponto do adoecimento, ou seja, a pessoa experimenta o trabalho como uma obrigação muito pesada, tem baixíssima realização nesse trabalho, não gosta do que faz, o trabalho tem uma experiência
penosa, dolorosa, é um fardo na vida daquela pessoa. Geralmente isso não se aplica muito ao universo pastoral, pelo menos é a minha experiência. Por quê? Porque o ministério pastoral geralmente resulta de uma vocação que, de forma geral, é voluntariamente escolhida. O ministério pastoral geralmente resulta de um reconhecimento de habilidades que a pessoa tem no exercício de dons, ela já vem realizando determinadas atividades, ela é reconhecida como pastor. E o ministério pastoral geralmente resulta de convicções muito profundas e de compreensões que transcendem ao contexto. Então, em minha experiência pessoal, eu não tenho presenciado muito essa realidade em meu contexto com pastores, ou seja, pastores que efetivamente não gostam do ministério, não gostam, têm uma experiência tediosa com o ministério pastoral, isso é raro. Eu tenho visto isso ser mais comum em jovens pastores com uma visão muito romântica do ministério pastoral, foram direto para o seminário, não tendo experiência de algum estágio prático, não serviram com algum pastor mais experimentado, não tiveram mentoreamento, não lidaram com as agruras do ministério em contextos cotidianos da igreja local. Então, jovens com visões muito idealizadas, idílicas do ministério pastoral, podem ser um campo fértil para que o ministério logo se torne um fardo. Mas eu diria que, fora essas pessoas, esses jovens com visões muito idealizadas, e aí já logo de início eles encaram a realidade, caem no chão da igreja, caem no dia a dia da igreja, e aí então para ele a experiência pastoral pode se tornar muito difícil. Em média, eu diria que a grande maioria dos pastores não tem problema nessa dimensão. O que eu acho mais comum no que diz respeito ao ministério pastoral são duas situações, já vou tratar delas agora. Situações, circunstâncias ou experiências na trajetória com trabalho podem fazer com que a pessoa migre de uma posição prazerosa naquela atividade para uma condição de adoecimento. Então nós temos, por exemplo, acidentes, experiências traumáticas no trabalho. Cito como exemplo o acidente, o maior acidente do programa espacial brasileiro, que ocorreu em 2003, 23 de agosto de 2003, 3 dias antes do terceiro lançamento do foguete VLS-1, que colocaria em órbita 2 satélites brasileiros. O VLS, veículo lançador de satélite, era resultado de 18 anos de projeto e desenvolvimento. O terceiro lançamento, em 2003, tinha tudo para dar certo, diz o coordenador daquele lançamento. Ele escreveu assim: até que às 13 horas e 26 minutos daquele 22 de agosto, enquanto as equipes trabalhavam na preparação do VLS-1 para o lançamento, um dos propulsores foi acionado indevidamente. Preso na base e ainda dentro do galpão, o foguete não teve como subir e explodiu. Em poucos segundos, tudo estava perdido. Base, galpão, foguete, satélites. E a vida de 21 de nossos melhores técnicos e engenheiros. Acordamos de nosso sonho espacial em meio a um pesadelo, a maior tragédia do programa espacial brasileiro. O que aconteceu? Aqueles homens e mulheres, muitos deles eram de São José, a cidade que eu pastoreio, que eu resido desde 1999, voltaram para São José dos Campos. Em São José dos Campos tem um CTA, que é lá o núcleo da aeronáutica, não é a região da aeronáutica grande. Esses homens e mulheres voltaram. Eu era estagiário da professora que foi assistir aquelas pessoas. E sabe o que aconteceu? Aqueles homens e mulheres, quando eles começaram a voltar para o trabalho, alguns deles chegavam na porta do CTA, tinham arrepios, contorções, ânsias de vômito. Alguns simplesmente perdiam a cor, caía a pressão, tinham taquicardia, dilatação de pupila, boca seca, passavam muito mal, não conseguiam entrar nas dependências do CTA, adoecidos. E assim você tem, esse é o típico exemplo de um burnout, ou seja, uma condição de trabalho em que a pessoa adoeceu. Adoeceu com uma limitação incapacitante na sua possibilidade de continuar
trabalhando. Outros exemplos, todos eles que eu posso aqui trazer para você. Professora em fim de carreira, excelente professora, muito boa, dedicada. Nos últimos anos, a escola pública mudou. Ela teve experiências terríveis com os alunos, experiências terríveis com os pais, experiências terríveis com a política, o sistema educacional. Ela começa a sentir problemas, ela não consegue mais levantar-se para ir trabalhar. A experiência de trabalhar faz mal, ela precisa tomar sedativos. Ela ora, ela busca, o pastor vem, ora, mas ela não consegue ir. Ou aquele pai de família, que aliás eu ainda atendo, trabalhou na indústria durante 20 e poucos anos. Aposentou-se após um processo de burnout. E agora ele não consegue mudar, passar em frente à fábrica onde ele trabalhou. Ele não vê condições de encarar uma entrevista para fins processuais. Ele agora precisa mudar-se para outra casa, porque a casa está perto da indústria, ele passa mal, ele desmaia. Ele não consegue ir à esquina caminhando, ele está mal, ele está doente. Aquele pastor que acaba de deixar o ministério, e Paulo viu na nossa lista, acaba de deixar o ministério, jovem, saudável, capaz, inteligente, e ele escreve e diz: Gilson, eu estou deixando o ministério depois de tanto tempo, estou voltando para a engenharia, foi um combinado que eu fiz com a minha esposa e com a minha igreja. Eu não estou em condições de pastorear mais. Ou aquele velho pastor, que é do sul de Minas, sempre operoso, pastor presbiteriano, fiel, pregador da palavra de Deus, dedicado, visitador, bom pai, bom marido, e de repente tem uma experiência muito difícil no ministério, uma experiência dificílima. Começa a acontecer algo com ele que ele não vai se dando conta, vai buscar ajuda muito tarde. Ele começa à noite a ficar sem condições de dormir, e ele vai ao banheiro, vai lá, volta, vai para o quarto, volta, vai ao quintal, volta. 3, 4, 5, 6 noites, assim, sem condições de conciliar o sono, pedindo a Deus, orando, agoniado, em pé, com descargas altas de adrenalina, com nível de cortisol elevadíssimo no corpo, só que ele não sabia disso. Totalmente adoecido. Precisou de licença, 3 meses de licença. A igreja não entendia nada disso. Ele teve aquilo que eventualmente as pessoas antigamente chamavam de um ataque de nervos. Okay? No caso de ligado diretamente ao trabalho dele, que é o ministério pastoral, esse ataque de nervos é o que a gente chama de uma condição de burnout. Ok? Vamos lá. Então, em minha experiência pessoal, e eu insisto que é a minha experiência pessoal, os casos mais paradigmáticos de burnout no contexto pastoral estão nessa segunda situação. Mas nós temos uma terceira situação, que é aquela pessoa que tem imenso prazer e deleite e realização no trabalho e gosta tanto disso, só que o trabalho se torna a última causa, o sentido último da vida dessa pessoa. Que a condição de prazer, de deleite no trabalho é tão imensa que pode chegar ao ponto de adoecimento. Em inglês, eles têm uma expressão para esse tipo de pessoa que é workaholic, que é aquele trabalhador compulsivo. Ou seja, aquela pessoa que o trabalho se torna o fim de todas as coisas. Ele tem uma relação que a gente chama de obsessiva com o trabalho, uma relação autodestrutiva com o trabalho, a ponto de que coisas essenciais vão sendo atropeladas. Relacionamentos, amizades, casamento, relação com os filhos, porque é uma pessoa... O workaholic geralmente é altamente ambicioso, é altamente empreendedor, envolve tudo, mas ele vai atropelando valores igualmente importantes que eles deveriam considerar. É claro, os motivos precisam ser considerados. O trabalho perde a sua transcendência e torna-se um empreendimento materialista. O critério e a medida do trabalho, então, passam a ser definidos pela própria pessoa. A pessoa situa o seu trabalho em órbita não mais cristocêntrica, mas ele mesmo define. E ele tem uma relação, como eu disse, de obsessão. E a obsessão que busca é a gratificação do ego, que difere da dedicação. O pastor dedicado,
ele se empenha, ele é dedicado, mas ele se dedica para agradar a Deus. E se a referência dele é agradar a Deus, ele vai precisar tomar essa referência de agradar a Deus, levando em consideração as outras esferas que agradam a Deus também. Ou seja, ele precisa fazer o trabalho dele em obediência. Então, obsessão é totalmente diferente de dedicação, porque a dedicação é um ato de obediência. E você obedece a Deus colocando o seu trabalho em contexto diante das outras demandas do ministério que Deus também quer. Ou seja, Deus exige de você, Deus quer que você exerça o trabalho ministerial em obediência a Ele. Na perspectiva do workaholic, inclusive do pastor que perde essa referência, ele se torna um obsessivo, o trabalho é o fim de tudo, ele vai atropelando, ele já não mais referencia o seu ministério em obediência a Deus, ao contrário, ele vai simplesmente submetendo todas as áreas da vida ao critério dele, ele é de fato a última definição disso. A pessoa perde outros valores importantes, a família, o casamento, o respeito à dignidade humana, a sacralidade do corpo, a ética, e no fim das contas, tudo se reduz ao trabalho e às gratificações de diversas naturezas que ele produz. E aí você tem hoje uma romantização desse tipo de pastoreio, não é? Às vezes um pastor que vive isso, atropela todas as outras áreas de obediência e sujeição a Cristo, e ele passa a ser romantizado, admirado, celebrado, idealizado. As pessoas se sentem, então, orgulhosas por pular refeições, dormir menos horas para conseguir trabalhar. Tem uma frase que a gente diz assim: escolha um trabalho que você ame e não terá que trabalhar um único dia em sua vida. Já ouviram essa frase? Mas também pensa no seguinte: escolha um trabalho que você ame e não deixe de trabalhar um minuto sequer de sua vida. Ou seja, às vezes o pastor gosta do que faz e isso não é ruim. Gostar do ministério é uma coisa boa, mas ele perde a medida, ele perde a mão, ele começa a exercer esse ministério, não mais com base na obediência a Deus, que precisa iluminar as diversas áreas do seu ministério, mas ele começa a servir a Deus, ele começa a ter uma relação com o ministério em que o ministério passa a ser tudo uma obsessão e não mais em sujeição ao grande pastor e supremo bispo das ovelhas, que é Cristo. E a ideia de trabalhar num horário em que a grande maioria das pessoas não está trabalhando parece trazer uma sensação revigorante e de vantagem, como se estivéssemos tomando a dianteira em uma corrida de largar na frente. E aí a pessoa começa a perceber que ela trabalhando mais, ela tem mais retorno, e isso joga adrenalina, e a adrenalina em quantidade, dizem os especialistas, é uma sensação que vicia. Então nós temos esse terceiro caso aí, ou seja, teológica e liturgicamente. O workaholic é uma pessoa que tem uma relação idólatra com o trabalho, e como a idolatria é uma criação do ego, visando a sua própria perpetuação, não Deus, mas eu, então o workaholic é uma pessoa que busca encontrar no trabalho a satisfação do seu ego. Eu faço aqui duas perguntas. A busca pelo sucesso, pelo desenvolvimento profissional, pela realização financeira, pelo reconhecimento profissional, podem levar-nos a quebrar princípios da boa lei do Senhor, inclusive desconsiderando os termos entre o trabalho e o sabático e o descanso. Segundo, nesta busca nós podemos desconsiderar totalmente o respeito básico aos ciclos ideais estabelecidos pelo próprio Deus. Eu vou trabalhar um pouquinho isso aí. O workaholic pode ser um adorador de mamon, isto é, pode ser um avarento, alguém que ama o dinheiro. A palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então nós chegamos à síndrome de burnout. Vou tomar aí. A gente tem até que horas, Paulo, aí? 15 para as 11, 10 para as 11, ok? Síndrome de burnout descreve um conjunto de sintomas para o esgotamento profissional. A palavra burnout é isso, esgotamento profissional. Nessa condição, os fatores emocionais e físicos falam mais alto que os intelectuais e o rendimento acaba
limitado pelo comprometimento aí das capacidades cognitivas. Síndrome é um conjunto de sintomas. Um sintoma, vários sintomas, isso é uma síndrome. Burnout é um anglicismo, palavra que vem do mundo inglês, resulta de um motor que queimou, um motor que perdeu a sua gasolina, ou uma máquina que já não tem mais pilha. Burnout, então, é a ideia de falta de bateria ou falta de pilha, queimou. E assim, existem vários sinais, eu diria que uns sinais amarelo, como no semáforo, antes de chegar a um nível mais crítico. Primeiro sinal é o apetite mais básico. Você tem quatro apetites: sede, fome, sexo, sono. 4 apetites. Um sinal grande de que as coisas não estão bem com você, o primeiro deles é a insônia. A insônia crônica. Você não dorme um dia, não dorme 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5, a noite inteira. Você não dorme. Você fica como aquele bife, vira, 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 a noite inteira, vira. Ok. Chega de manhã, você tem aquele fenômeno chamado hipersonia matinal, que não é para todos, é para alguns. O sujeito está lento, devagar, lento no raciocínio. E como ele não fez a terceira fase do sono, que é a fase do sono chamado REM, Rapid Eye Movement, terceira fase do sono, a memória fica ruim. A memória não é a memória antiga, não. A memória de curto prazo. Aquela memória assim, eu precisava levar esse nome. Onde que eu deixei a chave? O que eu vim fazer aqui? O que eu estava falando mesmo? Nossa, essa palavra estava na ponta da língua, fugiu. Está pregando. O que eu estava falando mesmo, irmãos? Esqueci, quebra o raciocínio. Essa memória de curto prazo, em que o mecanismo de busca do arquivo na sua memória quebra, isso geralmente é falta ou da vitamina B12 ou você não dormiu bem. Você vai perceber que à noite que você não dorme bem, a sua memória de curto prazo no dia seguinte vai estar prejudicada. E aí você tem hipersonia matinal, ansiedade, que basicamente é uma inquietação, não é? A nossa Bíblia traduz, nós não temos o verbo ansiedar em português. Não existe esse verbo. Nós temos o verbo ansiar, mas não é a mesma coisa. Ansiedar não temos. A língua grega tem, o Novo Testamento tem o verbo ansiedar, não é? Jesus vai dizer, não vos ansiedeis, não é? Marta, você está ansiedada, não é? Jesus diz lá, mas não temos isso em português. Almeida traduziu muito bem, meriminal, inquietação, não é? Não estejais inquietos, não estejais ansiedados, não é? Inquietos, é isso. Na ansiedade é uma inquietação básica, a pessoa não se aquieta, a mente não se aquieta, o foco não se aquieta. Problemas interpessoais mais frequentes, exaustão mental, exaustão emocional, física, esses são sinais amarelos de que alguma coisa não está bem. Depois a dificuldade de prestar atenção, de concentrar-se, resolver problemas. Como muitas pessoas entraram nessa pandemia já esgotados, e a pandemia, ela estreitou o foco. A atenção, gente, a atenção é sempre seletiva. Nós estamos aqui, por exemplo, sujeitos a vários estímulos. Você está ouvindo uma música aqui, tem uma música ali, tem um negócio lá, tem um ônibus passando, tem a luz está ligada e tem eu falando. Ouve a buzina. Ouve o negócio. A atenção é sempre seletiva. Você traz um elemento para frente, todos os outros ficam para trás. Você não consegue colocar atenção em 2 coisas, 2 estímulos idênticos ao mesmo tempo. Você precisa sempre trazer um para frente, o outro fica de fundo. Se você ouvir agora o ônibus, a música, você sempre traz um estímulo para frente. Na pandemia, o que fez? Nós estreitamos o foco. E o estreitamento de foco cansa. O menino que está aprendendo a dirigir, por exemplo, está aprendendo a dirigir, como é que ele dirige? Sim, não é? Ali, ele está com foco estreito, ele sai dali cansado. Nós entramos na pandemia, estreitamos o nosso foco. O que aconteceu? Muita gente doente. E sabe quem está doente hoje? Pastores jovens. Os pastores jovens, muitos doentes. Muitos. Mais do que os pastores idosos. Ok.
E aí o que acontece? Você então tem aí dificuldade de prestar atenção, de concentrar-se, resolver problemas. Dificuldade de desligar-se do trabalho. Fica monotemático. Aquele é o assunto, aquele é o ponto, aquela memória, aquilo ali. O tempo todo aquele assunto, aquele ponto. Né? E hábitos não saudáveis que eram comuns anteriormente. A pessoa começa a atrasar, fica mais relapso, mas a pessoa não começa, já vai levando, vai levando com a barriga, como se diz. Ele vai deixando. Estes são dificuldade de desligar-se. Esses são sinais amarelos de que as coisas não estão boas. Eu quero dizer assim, é possível conviver com vários desses sintomas por muito tempo, imaginando que tudo está bem. E eu queria dizer assim, já de início, o sono é um sinal de alerta importante. Nada mais importante, eu dizia para um menino de 20 anos, que atendi, hoje é sábado, atendi anteontem, quinta-feira. Eu dizia para ele, menino, a mãe dele é advogada, eu conheço há muitos anos, agora ele entrou em crise, o menino está grave. Eu dizia para ele, uma noite bem dormida é R$1 milhão. Se você não dorme uma noite, você jogou R$1 milhão para fora. Você perdeu. Preste atenção nisso. Isso é um princípio que Deus ensina. Eu vou dizer por que daqui a pouco para você a importância disso. O sono é muito importante, gente. Jovem, você que vive a noite inteira com esses monitores ligados, com esse negócio todo ligado, com seus tablets ligados, isso vai te adoecer. Eu não tenho condições de desenvolver isso aqui agora. Isso vai te adoecer. Estímulos luminosos, antes de dormir o tempo todo, isso vai te adoecer. O sono, uma noite de sono vale R$1 milhão. Presta bem atenção nisso que eu estou falando. E o sono é um sinal de alerta. E a pessoa pode passar a dormir apenas 4 horas por noite, até aumentar a produtividade em horas noturnas. Mas isto vai mandar uma fatura, isto vai mandar uma conta para essa pessoa. Então, eu queria dizer assim, vamos lá, você está no ministério, tem um problema na igreja, uma situação difícil, um desafio, uma traição, uma situação, um desapontamento grande. Você passa 1, 2 noites, 3 noites, depois você volta a dormir, bola para frente, caminhou. Agora, se você vai 1, 2, 3, 4 noites, 5 noites sem dormir, não, as coisas não estão boas, vai buscar ajuda, porque você não está bem. Ouça o que eu estou te dizendo. No caso específico de pastores, podem ser mais susceptíveis ao esgotamento ministerial aqueles que não conseguem equilibrar adequadamente 3 esferas. A esfera pessoal, a esfera familiar, a esfera ministerial. Você, pastor, tem essas 3 esferas. Pessoal, familiar, ministerial. No caso do pastor, em que essas 3 esferas são misturadas, elas não são adequadamente equilibradas, elas não têm limites muito claros. Esse pastor é um candidato ao burnout. Esse para quem esferas pessoais, familiares e ministeriais são todas misturadas, aglutinadas, todas sem limites, esferas não muito bem claras, ele é um potencial candidato ao esgotamento. Indicativos gerais de burnout. A pessoa geralmente sabe o que precisa fazer, mas não tem a mínima capacidade de fazê-lo. Você vai dizer assim, pastor, mas eu sou uma pessoa crente, eu leio minha Bíblia e eu oro. Ok. Só queria dizer uma coisa para você. Nós somos seres complexos. E a nossa mente, ela não é soberana. Ela não é soberana. Ela é limitada. Ela é insuficiente. Ela produz, nós somos seres que habitamos um corpo, um sistema nervoso, uma mente. Um colega fiel, pastor com bastante presença na internet, bastante conhecido, com algumas publicações, ok, bastante fiel, dedicado, boa doutrina, homem piedoso, que eu conheço pessoalmente. Entrou num ritmo alucinante. Claro, o organismo está produzindo, secretando hormônios, substâncias, ou faltando substâncias. A esposa me liga,
ele é de outro estado. Liga: Gilson, fulano nessa madrugada começou a falar suicídio. Ok? Fulano, você faz favor, eu quero falar com ele hoje ainda. Ok, me ligou. Conversei com ele, já dei orientação. Falei, chamei a esposa, falei, faz isso. Liguei para o médico na cidade, falei, atende ele urgentemente. Ele foi lá e recebeu, hoje está bem. O outro, mesma coisa, me deu um terno, a família me deu um terno. Vou usar hoje à noite, o terno que ele me deu. Ok, por quê? Porque estava com a mente já em quadro deteriorado. Nós não somos absolutos, nós não somos senhores de nós mesmos. A mente do ser humano pode adoecer e pode romper limites de sanidade. Ok? Às vezes, mesmo que nós estejamos sóbrios, a nossa percepção pode afunilar-se. Nós podemos ficar com aquela visão de túnel. Sabe o que é a visão de túnel? Você só vê lá, não é? Lembra de Elias? Hein? Lembra de Elias? Só eu fiquei dos profetas do Senhor, não é? Ou então, deita debaixo do zimbro, deita, e diz assim, chega, me é muito melhor morrer do que viver. E não sou melhor do que os meus pais. Deita. O que está acontecendo? Uma percepção foi reduzida, afunilada. Profeta do Senhor, Elias. Será que nós somos melhores do que Elias? Eu não sei, eu pelo menos não sei. Pode ser que você seja, eu não sou. Nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa. Preciso avançar. No burnout é um misto de impotência, exaustão, e a pessoa percebe as suas habilidades cognitivas desaparecendo. Não é incomum a pessoa sentir-se culpada de haver chegado a essa condição de impotência e exaustão para o trabalho. Então, no contexto de adoecimento, não é incomum a pessoa ainda estar culpada. Ela sente-se culpada. Esse pastor que adoeceu, ele sente culpa quando ele vai descansar. A igreja deu ele 1 mês de férias. Ele falou, me sinto culpado por descansar. Pastores que amam o ministério podem se sentir culpados de tirar férias, de sair com a família, de passear com os netos, de passear com os filhos. Podem se sentir culpados. Impressionante isso, não é? Vamos lá. Então, a classificação de doenças burnout chama situações ocupacionais, uma doença ligadas às situações do trabalho. Os tribunais trabalhistas hoje no Brasil encaram como doença do trabalho e levam a uma diminuição de interesse. Você precisa ter 3 características, 3 critérios para diagnosticar o burnout. Exaustão emocional, uma fadiga intensa, absoluta indisposição ou falta de vontade de enfrentar o dia de trabalho, sensação de estar sendo exigido além dos limites emocionais. Segundo, despersonalização, ou seja, a pessoa vai ficando mais indiferente, desvaloriza a relação pessoal, distancia-se emocionalmente, a ponto de ficar meio que cínica nas relações. Terceira, há um senso crescente de desvalia, um sentimento de fracasso, de incompetência, uma desesperança ou panorama para o futuro. Deixa eu chamar a atenção a você, pastor, porque o público pastoral tem uma característica interessante. Não é que a fé em Deus nessa linha vertical diminuiu, não. Mas a pessoa está orando, como no Salmo 88, né? A pessoa está orando ali, né? Falando com o Senhor, mas a linha do horizonte é praticamente nenhuma. A pessoa não vê futuro, a pessoa não tem esperança. Ela está com uma visão de fundo de poço. No fundo do poço você não tem visão adiante, você não tem visão de linha de horizonte, você só tem a visão em cima. Então, e graças a Deus que o crente tem essa visão de cima, porque o descrente não tem. O descrente corta os pulsos, não é? Nessa hora. Então, o que acontece? A pessoa não tem visão. Ele ora, ele sabe que Deus está lá, mas ele não tem esperança, ele não tem linha do horizonte, ele não contempla futuro. Isso acontece, não é? Poderia mostrar a vocês aí algumas situações sobre isso. Então, o que é importante? O primeiro passo em toda transformação significativa é reconhecer o problema, não é? E aí eu queria dar algumas sugestões. Primeiro, regule os ciclos. Se você está esgotado, ministerialmente esgotado, regule os ciclos. O
princípio sabático, ver a tarde, amanhã e o dia segundo. Segundo, então você descanse, respeite suas horas, você desconecte-se. Desconexão. A conectividade, o foco tende ao adensamento acessório-motor. Não dá para você ficar conectado 24 horas por dia. Isso vai te esgotar. Sábado pastoral, descanso pastoral. E respeite seus limites, suas férias. Isso é importante. E às vezes alguma licença mais prolongada pode ser necessária. Segundo, treine auxiliares. Nós somos ibéricos, somos brasileiros, somos de uma cultura lusitana. Então nós temos uma visão muito paternalista, vertical, clerical. Nós contemplamos o pastor como um mega executivo, um mega CEO, uma cultura do estrelato pastoral. Às vezes o pastor absoluto, ele é um grande sol que tudo gira em torno dele. Eu queria incentivar aqueles que puderem a desenvolver uma cultura de formar auxiliares. Eu estou certo que muitos pastores e muitas igrejas não querem abandonar essas culturas em que o pastor resolve tudo, faz tudo. Na realidade, há pastores e igrejas que alimentam essa cultura. Então, em algumas igrejas, essas mudanças podem resultar em perdas de membros, não é? Quando você começa a envolver auxiliares, ter mais pessoas dividindo com você. Treinar auxiliares é importante. Terceiro, aprenda a dizer não. E antes de qualquer coisa, diz um não para você mesmo. O primeiro não que você precisa dizer para você mesmo é aquele não que João Batista disse para si e para os outros. Eu não sou o Cristo. Você, pastor, precisa olhar para você e dizer, eu não sou o Cristo. O Cristo é Ele. Eu sou apenas um servo dele, um pastor dele, cuido das ovelhas dele, mas eu não sou o Cristo. E o pastor e um líder da igreja estão conversando. O pastor então diz assim para o líder da igreja, há 5 anos que eu não tiro umas férias. E aí o líder da igreja, santarrão, né, diz assim, pastor, o diabo não tira férias. Né? Aí o pastor diz, e quem foi que te disse que o diabo é o meu patrão? Amigo, quem foi que te disse que o diabo é o seu patrão? Deus é o seu patrão, preste atenção, Cristo é o seu patrão. E Ele te dá licença para você repousar, para você dormir, para você descansar. Ele ensinou isso, está na Bíblia, Ele te ensina isso. Aprenda isso. Não é que você vai ser indolente, não é que você vai ser negligente, estamos falando de coisas diferentes. E quando você é o próprio chefe, chefes e autônomos, às vezes precisam dizer não para si mesmos. O que pode, aliás, ser muito exigente, muito difícil. Não se deixe enganar, não é incomum que os chefes sejam muito exigentes consigo mesmo. Então, aprenda a dizer não, mas também não chegue ao outro extremo, que é a outra face do mesmo problema, que é aquela pessoa que é uma máquina de dizer não. Ou seja, está sempre no outro extremo, dizendo não. Se essa situação permanece duradoura, significa que também aponta por um quadro problemático. A pessoa não sabe, está com a sua agenda desregulada, não, só diz não o tempo todo. Então, é preciso dar formas ao caos, organizar, é preciso uma organização espiritual, é preciso ter um pouco de critério. E fez Deus separação entre dia e noite, entre firmamento e a terra seca. Se você quiser, primeiro procedimento para você mudar, quebrar, transcender esgotamento ministerial é você dar formas e contornos, porque no caos, o caos perde a forma, o caos perde o contorno, as formas ficam indistintas, os limites se perdem. Então, coloque limites, contornos. Encontre um tempo para praticar as atividades físicas. Os pastores estão obesos, como eu, com abdômen, barrigudos. Encontre um tempo para praticar atividades físicas. Eu vou falar sobre isso, a importância disso daqui a pouco. Desfrute de momentos de lazer. Evite o álcool, o uso de álcool e outras drogas.
Mas como você é crente, pastor? Não é nem tudo, não é? Tem pessoas, pastores, que às vezes abusam de álcool, sim. Né? Inclua hábitos saudáveis na rotina. Tente buscar melhores condições de trabalho e, se preciso, busque ajuda profissional. Sobre regular a rotina, ele é importante. Vamos lá. Inclusive para que você tenha uma regulação do eixo hormonal de estresse. Vamos lá. À noite, quando você dorme, na ausência de luz, a sua glândula pequena, chamada pineal, ela metaboliza uma substância chamada melatonina. Essa substância chamada melatonina, ela só metaboliza na ausência de luz, no sono. E ela é muito importante, ela é um antidepressivo potente. Ela relaxa, ela restaura melatonina, só à noite, só na ausência de luz. Então, é importante que você durma, regule o seu horário de dormir e durma, para que você tenha melatonina. De manhã, quando você vai levantar e enfrentar a vida e a luta, a sua glândula, chamada adrenal, vai secretar uma substância para te dar energia, que é o cortisol, que vai te dar força. Você não produz. Agora preste atenção. Você não produziu melatonina de manhã e você já levanta precisando demandar cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. Ok? O estressado é hipercortisolêmico, ou seja, o nível de cortisol é elevadíssimo. É o cortisol que traz acidez, cansaço, esgotamento. Ok? Então, é o cortisol. O deprimido, a pessoa que está abatida, em desencorajamento, perdeu as forças, está com níveis provavelmente elevados de cortisol. Então, se você não dorme direito e já logo cedo vai para a guerra, você não está regulando o eixo de estresse. Você está não produzindo melatonina e elevando ainda mais a sua quantidade de cortisol. Você vai esgotar, você vai se estressar. Prática de exercício físico é importante porque há um fator cuja sigla em inglês é BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Ou seja, quando você faz exercício físico, isso contribui para a sua neuroplasticidade. Ou seja, o seu cérebro realiza mais conexões. Então, quando você realiza atividades físicas, faz uma caminhada regularmente, pega sol, metaboliza a vitamina D, você tem mais condições do seu cérebro realizar mais conexões. Se possível, se você estiver esgotado, tiver sobrepeso, tiver numa condição em que seu organismo já está mal, procure um nutricionista ou um nutrólogo. 2 pontos que é importante você consultar no nutricionista. Primeiro, a redução do swing de glicemia. Ou seja, a sua glicemia faz um swing, faz movimentos altos e baixos, vira uma montanha russa. Isso contribui, esse swing glicêmico contribui para a sua neuroinflamação e o processo inflamatório neural. Além disso, no nutricionista, você precisa trabalhar o equilíbrio do neurotransmissor chamado glutamato. O glutamato, em excesso, contribui para a aceleração do pensamento. Farinhas brancas, por exemplo, não é? Pessoas são viciadas em farinhas brancas, em açúcar, não é? O tempo todo consumindo açúcar ou farinhas brancas, não é? Geralmente, provavelmente, precisam consultar lá um nutricionista, ter uma dieta que seja adequada para lidar com essas questões aí, porque essas questões físicas afetam a nossa estrutura mental e emocional, nós somos afetados por isso. Busque a ajuda de alguém que tem experiência nessa área, não estou falando de médico, alguém que possa dar a você, ou fazer uma paraclesis, não é? Paráclito, acompanhar você, ir ao lado de você. Pastores são sozinhos. E o pastorado não deveria ser jamais uma aventura solitária. Liga para um colega. Fulano, você pode me ajudar? Eu estou vivendo essa situação. Pode orar comigo? Você pode me indicar alguém que possa me ajudar? Busca uma ajuda. A pessoa que quer buscar ajuda deve ter aprendido o exercício de ouvir.
Pastores não sabem ouvir, pastores sabem falar. Eu digo sempre para os meus alunos no seminário, eu aprendi no seminário a falar. Falo demais, como todo pastor fala. Aprendi homilética, aprendi a ensinar, aprendi a falar. Mas não me ensinaram no seminário a ouvir. Eu fui aprender a ouvir com os incrédulos, para vergonha minha. Fui aprender a ouvir com os incrédulos. Não sabia ouvir. Não é só ouvir, dedicar tempo, não sabia ouvir as pessoas. Eu acho assim que você vai buscar a ajuda de alguém que saiba ouvir você. Falar, dá tempo a você. Eu não vou ter tempo como te falar sobre isso, mas, em último lugar, se as coisas chegaram a um ponto eu vou dizer quais pontos aqui. Tais, com isso eu finalizo. Não vou poder avançar muito. Se chegaram a um ponto tais aqui, você busca ajuda médica. Ok. Nem todo mundo concorda com isso, mas eu preciso trazer aqui a minha visão, eu preciso trazer a você a minha convicção. Quando buscar ajuda médica? Quando você estiver numa insônia crônica, noites e noites sem dormir, busque ajuda médica. Quando você tem quadros panicosos repetidos, cronificados e com intenso intervalo cada vez menor. O que é o quadro panicoso? Sensação de taquicardia, perda de respiração, sensação de vômito, cabelo arrepia, parece que vai enlouquecer, parece que vai morrer. A pupila dilata, você fica com a vista turva. Isso aqui, então, o corpo fica todo doído. Você não consegue respirar direito. As mucosas secam. Se você tiver esses ataques panicosos pelo sistema nervoso involuntário, você já não tem mais controle. 20 minutos, 10, 20 minutos, essas crises vêm e vão. Mas esses 20 minutos parecem uma eternidade. A pessoa parece que vai morrer, parece que vai enlouquecer. Se isso se repete ao dia, vai se tornando intervalos mais frequentes. Você já não tem mais controle. Você pede a Deus, ora, você não consegue. As coisas estão fora de controle. Busque ajuda. Se você tem ideações suicidas, pensa em morrer, pensa em tomar um remédio, pensa em pular da ponte, você está com ideações suicidas, eu queria sugerir, compartilhe com alguém próximo, fale, não fique sozinho. Você tem uma prostração absoluta e crescente. Você tem uma alteração gritante dos seus apetites. Uma mudança significativa de muito peso. Você ganhou 20 quilos, 30 quilos, num período curto de tempo. Ou perdeu, você emagreceu, você veio para 45 quilos, 52 quilos. Você era uma pessoa forte, perdeu muito quilo. Busque médico. Agora, se você já extrapolou todos esses limites, então talvez só os familiares vão poder te ajudar. Ou se você é familiar de alguém, alguns quadros em primeiro grau, que você precisa levar essa pessoa, ajudar essa pessoa. A pessoa virou zumbi, a pessoa ficou reclusa, absoluta resistência a novos estímulos, fechadas, agorafobia, não consegue ir para lugares públicos, alterações cognitivas graves do pensamento da lógica, tiques caricatos, movimentos estereotipados. O momento não está bom, essa pessoa precisa de ajuda. Segundo grau, ideações suicidas, quadros panicosos graves, somatização crônica. A pessoa tinha um vírus lá no corpo desde a infância, aquilo nunca manifestou-se, mas agora, com 40, 50 anos, aquele vírus apareceu, uma dor crônica no nervo, aquilo está ali, uma febre, uma dor que não aparece, aquilo é um vírus que estava lá latente. Provavelmente, o corpo ficou mais vulnerável, você ficou com seu sistema imune mais vulnerável. Busque ajuda. Estados catatônicos. A pessoa ficou parada, fora da realidade. Ela não consegue concatenar a realidade. Apagou, ficou ali apagada. Busque ajuda. Convulsões. A pessoa cai. Comportamentos grotescos, bizarros, inéditos na história daquela pessoa. Ela começa a sair de cueca na rua. Ela começa a sair com o cabelo todo arrepiado. Ela antes parecia uma pessoa saudável, de repente começa a fazer dívidas, comprar compulsivamente. Ela começa a achar que ela pode comprar todos os carros, ela tem dinheiro para comprar um Corcel 2, mas ela compra um carro BMW. Ok, comportamentos bizarros assim.
busque ajuda. Quadros patológicos mais complexos, 2 sintomas básicos: alucinações e delírios. O que são alucinações e delírios? Delírio é o que tem uma história. Delírio tem uma história. Delírio é um transtorno do pensamento. A pessoa começa a se achar a Ivete Sangalo, Jesus Cristo, ou começa a achar que todo mundo está perseguindo ele. O pastor, por exemplo, começa a achar: nossa, o presidente da ordem, todos os pastores e até a minha mulher estão conspirando com a mim para me tirar do ministério. Está todo mundo contra mim, está todo mundo me perseguindo. Isso é um delírio, ok? Ou seja, não tem conexão na realidade, mas tem uma história, ok? A alucinação não é um delírio do pensamento. A alucinação é um delírio da senso-percepção. A pessoa vê coisas, lagartos, cobras descendo pela parede. A pessoa vê coisas, começa a ver, né? ouvir coisas, sentir coisas. Isso é alucinações. Essas coisas, busque ajuda, ok? Muito bem, eu teria muito o que dizer sobre isto. É possível transformar radicalmente a qualidade dos nossos padrões e relacionamentos na esfera do ministério pastoral, conservando uma atitude dedicada e excelente. Porém, não devemos presumir que agradamos a Deus quando queremos o lugar dele. Saber tudo, estar em todo lugar para todo mundo, consertar tudo. Você, pastor, não sabe tudo. Você não vai estar onipresente. Você não vai consertar tudo. Você não é o MacGyver. Você não constrói uma máquina com um canivete. Você é um pastor. Nós não somos Cristo. E ele não é substituível ou prescindível. O nosso trabalho deve ser como de João Batista. Apontar para Cristo, as pessoas, e dizer: eu não sou Cristo, mas vem aí alguém maior do que eu, e eu não sou digno de amarrar as alpacas das sandálias, as fitas das sandálias dele. Que Deus abençoe os irmãos.